desse lugar especial onde o Senhor escolheu e separou para nos encontrar. E também nessa noite, já deixando um testemunho vivo, a qual o Senhor operou sobre a minha vida, operou sobre nos dias, aleluia, que o Senhor disse que vinha o dia mau, e esse dia veio sobre a minha vida, mas eu alegro no Senhor, porque a mão dele estava sobre a minha vida. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, aleluia, o homem, aleluia, se limita do outro homem, esquecendo, aleluia, que o homem maior é o nosso Senhor. Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Venho saído de uma redação grande, aonde, aleluia, diante dos olhos dos homens, aleluia, não tinha mais jeito, não tinha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, solução, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas eu alegro no Senhor que naquele grande dia, quando eu passei pelas portas, quando a palavra do Senhor entrou sobre os meus ouvidos, embalou o meu coração, veio uma grande alegria, aleluia, porque aquele dia foi o dia da salvação da minha vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor entrou, aleluia, sobre meus ouvidos e alcançou o meu coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que naquele dia, aquele coração de pedra, ele se derreteu e se transformou num coração purificado pelo nosso Senhor Jesus. Perdi. Aleluia. E quem é como Aleluia. Saí desses últimos meses de uma operação, aleluia, difícil, complicado, na face da terra, aleluia, sobre a vida do homem, mas eu alegro no Senhor todos os dias, porque foi Ele que enfiou a mão lá no mar, aonde ninguém tinha coragem de enfiar a mão, ninguém tinha coragem de me alcançar e me arrancar de lá, mas Ele levou suas mãos e me arrancou e me colocou de pé. Aleluia. Aleluia, nessa firmeza, irmão, que eu falo nessa noite. Aleluia. Passei por um derrame, uns falam que foi por um desmaio. Fiquei de 3 a 4 a 7 dias meio inconsciente. Aleluia. Mas eu acho engraçado da palavra do Senhor. O Senhor envia nós, mas Ele envia, aleluia, um homem de Deus. Aleluia. Ele envia, aleluia, alguém para socorrer. Naquela primeira viagem, eu estava com meu irmão Paulo, presbítero Paulo. O engraçado é que, depois a minha esposa contando, eu pude entender. Fomos na farmácia, fomos num lugar, fomos no outro, mas paramos aonde a porta já estava nos esperando. Ele parou diante daquele socorrista, e aquele socorrista me levou sobre aquela casa de enfermagem, e ali eles começaram o primeiro agir da terra. Mas eu falei com a minha esposa que o agir de Deus já estava movendo, Deus quando estava sobre aquele carro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor tinha abandonado o povo de Israel por 40 anos. E nesses 40 anos o povo de Israel ficou, aleluia, escravo. Mas a palavra do Senhor também vai dizer que o Senhor ouviu uma oração. E ali naquele veículo, sempre a gente sai, a gente faz uma oração, agradecendo a Deus, aleluia, por despertar naquela hora, por sair naquela hora, para nos levar num lugar determinado e nos trazer guardado debaixo das tuas mãos. Aleluia, Deus, maravilha. Aleluia. Dali voltei para Bossuí, fiquei internado vários dias na Santa Casa, aleluia, aonde eu tratei, aleluia, de uma pneumonia, 3 pneumonias, aleluia, no desespero, aleluia, no abatimento físico, aleluia. Não vou falar de espírito, irmão, porque toda manhã, quando eu despertava no abrir dos meus olhos, aleluia, ali meu pastor estava no meu cantinho da cama. Olhava para ele e falou: acabei de orar para você agora. E graças a Deus, pastor, que as nossas orações estão se batendo uma com a outra. Eu acabei de pedir
misericórdia do Senhor. Aleluia. E ali o Senhor enviou as pessoas e fizeram, aleluia, um exame mais profundo. Constatou que eu estava com um tumor na cabeça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí foi a maior guerra, irmão. Aleluia. Porque o homem quer fazer do jeito dele, quer fazer da maneira dele. Mas a gente nunca para esperar e ouvir a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu lembro naquela oportunidade, falei, se tiver de abrir o céu, irmão, coloca o joelho no chão e agradece a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer do jeito dele. Aleluia. Para que a gente não impede o agir de Deus. Deus. E ali fiquei, aleluia, batendo de uma porta para outra, de uma porta para outra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a minha maior alegria, irmão, aleluia, não foi só essa passagem pelas pessoas, mas o meu coração ainda estava no Senhor. Aleluia, ô glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque muita gente não entende, irmão. A nossa certeza é de quem nos chamou. A nossa certeza é de quem nos escolheu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. De quem, aleluia, falou do nosso nome. E aí eu fiquei por mais um tempo, aleluia, pensativo, com muita palavra no meu ouvido no Hospital Central. Eles vão cortar a sua cabeça. Você vai ficar com uma cicatriz horrível. As lágrimas saíram dos meus olhos, irmão, porque, aleluia, a nossa necessidade, muitas vezes, não é só no homem. Nós que somos conhecedores, aleluia, desse livro da vida, nós sabemos que a nossa vida está aqui. Aleluia. Nesse nome poderoso que é Jesus de Nazaré. Aleluia, Deus, ô glória. Nesse nome poderoso que ele estava lá no alto, estendindo seus braços sobre aquela cruz do Calvário, e ele olhando para baixo, aleluia, e estendeu seus olhos para cima, ele diz: Pai, está consumado. Ou seja, Pai, eu me entrego para esse povo. Aí do povo, aleluia, não me conhecendo, mas, aleluia, eu me entrego. Aleluia. E ali todo dia eu ia com o companheiro, que era o meu cantinho de oração, e falava para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor me trouxe até aqui com um propósito. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E nem eu, nem a minha esposa, nem ninguém que veio aqui me ver sabe como o Senhor vai me tirar daqui. Mas eu sei, aleluia, que um grande testemunho eu vou dar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmão, eu tive com a doutora Carol, 27 anos. Aleluia. Ela olhou para mim e falou: Senhor Robson, a cirurgia do senhor vai ser pela narina. E meu Deus, como que vai ser isso, Senhor? Aleluia. Aí aumentou mais o desespero. Ah, mas você vai ficar com sequela assim? Ah, vai te dar outra sequela assim? Ah, você não vai levantar mais da cama? Ah, você não vai poder fazer isso nem aquilo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu costumo dizer, irmão, é tão bom quando Deus nos dá uma luta, nos dá uma peleja, nos dá uma prova terrível, aonde você fica no fio da espada. Eu creio que nesse momento é Deus falando comigo e com você, dizendo: aleluia, eu te escolhi. Ainda que a prova, aleluia, são maior do que a sua força, mas eu te escolhi. Aleluia, Deus. Ainda que os seus pensamentos ainda não, aleluia, não atingiu o céu celestial, mas eu te escolhi. Ô glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Voltei de novo pro meu cantinho e falei: Senhor, o Senhor enviou essa moça, essa doutora que estudou e formou, mas eu creio que a mão do Senhor está sobre a vida dela. Aleluia, Deus. Para fazer esse trabalho. Eu creio que todos que eles colocou a mão, eu creio que todos saíram daqui andando sobre essas portas. Eu creio que lá na frente eles daram testemunho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que não é o homem, mas é o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, irmão.
minha e a sua fé, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida. O nosso Deus é fiel. Aleluia. Na minha e na sua fraqueza, mas Ele é fiel. Ainda que muitas vezes o nosso coração, aleluia, não atenta, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, mas Ele é fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tu és fiel, Isso aqui, irmão, aleluia. De fralda descartável. Aleluia, sobre aquele leito. Aleluia, com a bolsa do lado. Uma dor terrível. E todo dia a palavra vinha, aflição. Ela está no Senhor. Eu falei, está arrependido, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E no dia que eu saí, primeira vez daquela bolsa, aleluia, eu estava livre, irmão, não tinha infecção. E no quarto dia, eu entrei no quarto da cirurgia. Aleluia. Ali era eu e Deus, irmão. Eu quero dizer, tem dia que Deus vai provar você e Ele. É você e Ele face a face. Ali Ele vai te provar, aleluia, para saber se realmente o seu coração está, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nele, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor naquele quarto, cheio de aparelho, aleluia. Mas os meus olhos estavam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor sobre o céu maravilhoso. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, quando veio a doutora, falou, Robson, o senhor já vai para o quarto e nós vamos fazer a cirurgia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, irmão, passei pelaquela cirurgia. Aleluia. Ao terceiro dia, eu já estava indo no banheiro. Quando ela chegou lá, falou, o senhor já está indo no banheiro? Eu falei, graças a Deus. Quem faz essa cirurgia, levanta da cama. Aleluia. Dessa maneira, demora de 15 a 30 dias, porque a cirurgia é complicada. Aleluia. É onde eu quero chegar, irmão. Até o momento que Deus vai levar eu ou você a algum lugar, alguma porta, alguma casa, alguma família. A palavra do Senhor ela tem que ser pregada e dizida. O Senhor é Deus. E eu falei com ela, doutora, ainda que foi a mão do Senhor, mas ainda foi a mão da senhora, mas a mão do Senhor passou primeiro. Aleluia. Ela falou, mas como assim, senhor? No final, quando eu for para casa, eu vou falar com a senhora. E na segunda-feira, ela chegou ali, estava meditando a Bíblia, o Senhor passou pela mesma cirurgia, que ele já ficou, né? Não teve alta, ficou para trás. Eu falei com ele, irmão, todo dia a Bíblia do Senhor está aberta em cima da cabeceira da cama, amém? Ele falou, amém. Fechei a Bíblia dele e falei, aleluia. Não fica só na palavra que está aberta, mas fica na palavra do livro, porque a palavra desse livro é que traz a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez a gente quer ficar só no Salmo 91, mas o Senhor tem várias estratégias para nos dar dentro da palavra dele, para nos erguer, para nos guiar adiante. Aleluia. E hoje, irmão, estou aqui. Aleluia. A honra e glória do Senhor Jesus. De volta a essa casa, de volta a essa porta aberta para dizer para você. Aleluia, Deus. Se você chegou até aqui, se alguma coisa, aleluia, entristeceu o seu coração, ou te aborreceu, ou te desanimou, quero te dizer, irmão, aleluia, não desanima. A nossa vitória está perto, não desanima. Ainda que a luta implora dentro da sua casa, ainda que me disse implora dentro da sua casa, ainda que o inimigo plantou uma semente para a destruição da sua família, eu quero te dizer nessa noite, irmão, aleluia, maior é o que está conosco. Aleluia, Deus. Ô, glória. Maior que nos separou, irmão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele ergueu uma palavra sobre a minha e a sua vida, dizendo, no mundo tereis aflição, eu venci e vós vencereis. Ô, maravilha de Deus. Nessa noite, irmão, independente de qual for sua luta, independente de qual for, aleluia, sua tribulação, nós somos mais do que vencedores. Aleluia, a prova veio na veia desses dias. Aleluia, mas eu coloquei meu joelho no chão, irmão, aleluia, e clamei ao Senhor do céu e disse, Senhor,
aleluia, por bonança, por alegria e também por falta. De ter dias que não tem nada para alimentar nenhum dos teus filhos, Senhor. Mas o Senhor tem sido conosco nesse lugar. A sua mão tem sido estendida sobre esse lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A sua presença tem sido sobre esse lar. Então eu não permito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, essa palavra nesse lugar. Eu não permito, aleluia, Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, essa luta que está levantando, porque o Senhor diz na tua palavra que nós somos mais do que vencedor, e então essa luta caiu por terra. Então nessa noite, irmão, eu quero deixar esse testemunho e esse agradecimento, cada um dos irmãos que orou por mim, cada um dos irmãos que, aleluia, lembrou do nome do irmão Robson. Muito obrigado. E dizer para vocês, a oração de vocês chegaram ao ouvido do Senhor e o milagre foi derramado sobre a minha vida. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado.